Aqui temos uma pessoa com autismo e uma pessoa com TDAH. Apesar de existirem muitas diferenças entre essas duas condições, uma das semelhanças marcantes entre elas é o prejuízo social. E esse tipo de problema está na base de muito sofrimento, além de contribuir com o aumento da chance de outros transtornos mentais ao longo da vida, como ansiedade e depressão. Mas você já parou para pensar como é a vida social de alguém com autismo comparado a alguém que tenha TDAH? Quais as semelhanças e diferenças no prejuízo social entre essas duas condições? É isso que eu vou te revelar nesse vídeo e fica aqui comigo até o final para você entender claramente essa comparação. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e dá o like aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante. Uma questão muito interessante e de grande valor para que a gente possa observar quando estamos falando de dificuldades, problemas sociais em pessoas neurodivergentes, é perceber a faixa etária, o momento da vida que esse indivíduo se encontra. Sabemos que a adolescência é um momento muito crucial, muito delicado, porque é o primeiro momento, ou o momento mais crítico da vida do indivíduo, em que as demandas sociais aumentam consideravelmente. Não à toa, indivíduos com TDAH, com autismo, que não têm uma sintomatologia mais grave, no autismo, no caso, o nível de suporte é menor, muitas vezes os sinais desses transtornos vão ficar mais evidentes na adolescência. Além disso, a adolescência é um período de maior risco para uma série de outros transtornos mentais. Mas aí vamos começar explorando então essa diferença do autismo e TDAH em relação às dificuldades sociais. Tem coisas muito interessantes aqui para a gente ver. Vamos começar primeiro explorando o mundo social das pessoas que têm autismo. Os desafios podem ser muito mais complexos do que parecem. E aqui eu vou te colocar três motivos que explicam, três motivos importantes que explicam por que as pessoas com autismo têm tantas dificuldades sociais. Vou te lembrar que prejuízos na comunicação e interação social fazem parte dos critérios diagnósticos de autismo, precisam estar presentes para que esse diagnóstico seja validado. Um primeiro grande motivo para pessoas no espectro do autismo terem dificuldades sociais são as dificuldades na interpretação dos chamados sinais sociais. Essas pessoas costumam enfrentar muitas dificuldades para entender as nuances, os sinais sociais que envolvem expressões faciais ou mesmo o tom de voz ali numa conversação, numa interação. E em meio a essa dificuldade, é muito comum acontecerem mal-entendidos e os sentimentos de exclusão vão tomando conta do indivíduo. Pessoas com autismo, elas têm uma dificuldade de perceber, de interpretar a emoção dos outros, principalmente quando é mais sutil. As emoções mais básicas, as emoções mais comuns, elas podem ser bem percebidas, mas as emoções mais sutis, que acontecem no processo de troca social, essas pessoas podem ter muita dificuldade. Vejam que eu estou falando aqui principalmente do autismo no nível 1 de suporte, o autismo no nível mais leve realmente do espectro. Porque pessoas com nível de autismo com maior nível de suporte, os prejuízos vão estar muito mais aparentes, E essa comparação que eu estou fazendo aqui pode não ser tão válida. Nessas questões, as dificuldades de interpretar os sinais sociais típicos de autismo, um grande pesquisador, um grande estudioso desse processo foi o Simon Byron Cohen. Em 1985, ele publicou um importante artigo, vou deixar até aqui na descrição se você quiser conferir ele na íntegra, que ele falou do problema da teoria da mente, que é algo muito marcante no transtorno do espectro do autismo. Que a teoria da mente, basicamente, isso é a questão da tomada de perspectiva, é a dificuldade que esse indivíduo tem de compreender a intenção do outro, compreender por que o outro está sentindo o que ele está sentindo. Como eu já falei em alguns vídeos aqui no meu canal, o problema do autismo não é falta de empatia, não é não sentir o que o outro está sentindo, não sentir a dor do outro. É a dificuldade de compreender por que aquele indivíduo está se sentindo daquela forma. E isso vai se expressar com várias nuances. Então esse foi um primeiro motivo para as dificuldades sociais do autismo. Segundo motivo, os interesses restritos, que também é uma característica bem comum entre os autistas. Pessoas com autismo costumam ter um conjunto de interesses mais restritos e fazem muito o que a gente chama de hiperfoco, um interesse intenso, se envolve intensamente por um determinado tema. E isso vai se manifestar, por exemplo, pela linguagem. Você, em um determinado grupo social, nos grupos sociais, as pessoas vão ter
uma tendência de querer conversar sobre aquele tema de interesse, de forma intensa. E veja que esse processo ele acaba criando barreiras para conexão com as outras pessoas. Eu lembro de um exemplo aqui de um caso real de um adolescente que tinha um interesse muito intenso num determinado jogo de computador, e quando ele estava com os colegas da escola, ele só queria conversar sobre o jogo. E as pessoas, assim, tinha até algumas pessoas que tinham um certo interesse também naquele jogo que ele gostava, mas era algo muito intensivo, ele só queria conversar sobre aquilo, ou de forma muito frequente. E as pessoas já olhavam para ele assim de uma forma, pô, esse cara só quer falar disso, não gosta de outra coisa e tudo, já vai gerando aquele estranhamento e fica mais fácil, né, desse indivíduo ser rejeitado socialmente. Ele é visto como chato, como uma pessoa, enfim, adjetivos não muito interessantes. Um terceiro aspecto que explica as dificuldades sociais do autismo é a rigidez, a inflexibilidade cognitiva, inflexibilidade psicológica. Veja que o indivíduo, quando ele tem muita dificuldade de se adaptar aos contextos, lidar com mudanças, com imprevistos, querer fazer sempre as coisas do jeito dele, né? Isso são características da rigidez, facilmente ele pode ser rejeitado pelo grupo, né? Porque vai ser vista como uma pessoa difícil, uma pessoa estranha. Não, ele é muito complicado, ele só quer fazer as coisas do jeito dele, não aceita a opinião contrária. Não, é melhor a gente ficar longe dele, porque ele é uma pessoa muito complicada. Então, tendo essa visão geral de motivos frequentes e importantes que levam pessoas com autismo a terem prejuízo social, vamos olhar agora para o TDAH. Vamos explorar um pouco os desafios sociais enfrentados por pessoas com TDAH. E veja que aqui a coisa se manifesta de forma diferente. Eu vou explicar para você dois motivos, dois mecanismos, né, duas características no TDAH que explicam bastante os prejuízos sociais. Você vai ver que é bastante diferente do autismo. Um primeiro grande motivo para as pessoas com TDAH terem dificuldades sociais é a impulsividade. Veja que a impulsividade não é uma característica universal de quem tem TDAH. O TDAH ele tem uma forma de TDAH que predomina os sintomas de desatenção e tem uma forma que predomina os sintomas de impulsividade e hiperatividade, e ainda tem uma forma mista que é tudo junto e misturado. Mas a impulsividade é uma marca comum para muitas pessoas com TDAH em níveis diversos, e sendo impulsivo, esse indivíduo, essa pessoa vai tender a interromper as conversas, né, processo de comunicação, não vai ter a paciência de esperar, passar por cima do outro, não esperar o outro falar, vai se envolver mais em conflitos. Aqui entra muito um elemento da desregulação emocional que existe no TDAH, é bastante comum aí para qualquer tipo de TDAH, e esse indivíduo vai estar muito mais propenso a se envolver em conflitos mesmo, até a situações envolvendo agressão. Né? Esse boy aí é muito esquentado, cara. Você vê, ele estoura com qualquer coisa, né? Vamos manter a distância dele aí, porque não dá certo não. Muito cabeça quente demais, muito esquentador. E uma segunda característica do TDAH que contribui para as dificuldades sociais são os problemas de atenção e memória. Problemas das funções executivas. Veja que se você tem dificuldade com funções executivas que envolvem atenção, memória, planejamento, organização, isso vai gerar uma série de consequências na sua vida, inclusive nas interações com as pessoas. Por exemplo, indivíduos que esquecem compromissos com muita frequência, isso tende a desgastar os relacionamentos sociais deles. Você marca um compromisso com uma pessoa, você não cumpre, transmite uma ideia de desinteresse, de desleixo, né? Não à toa as pessoas com TDAH acabam, infelizmente, recebendo adjetivos negativos nesse campo, são desleixadas, desinteressadas, né? Então isso acaba contribuindo também bastante para os prejuízos nas relações sociais das pessoas com TDAH. Você percebeu a diferença? De certa forma, como é marcante, assim, as pessoas com autismo e com TDAH, por características bem diferentes, elas podem ter bastante prejuízo social. E com a forma até da gente ter uma visão geral, eu vou te falar aqui, vamos fazer uma comparação mais direta da pessoa com autismo e da pessoa com TDAH, em relação a 5 aspectos, vamos dizer assim, que envolvem as habilidades e competências sociais. Primeiro, compreensão das emoções, né? Compreender a emoção do outro é bem importante para uma interação social de qualidade, para a criação de vínculo interpessoal. E veja que no autismo existe uma dificuldade básica, né? Assim, isso faz parte da natureza do autismo, em reconhecer e interpretar as emoções sutis. No TDAH, isso tende a ser bem menos frequente, e quando acontece é mais por uma tendência a não prestar atenção, a não manter o foco, pela distração, pela desatenção, às vezes você passar batido ali num processo, mas não de forma estrutural como é no autismo. Um segundo elemento de competência social importante, as chamadas interações espontâneas, você ter a capacidade de interagir espontaneamente com a outra pessoa. No TEA, no autismo, o indivíduo ele prefere interações mais estruturadas, previsibilidade e rotina, e isso pode complicar muito interações
interações espontâneas, que é um elemento de competência social. No TDAH, as pessoas com TDAH não têm esse tipo de exigência, esse tipo de necessidade, mas pela impulsividade, a impulsividade ela pode desorganizar, assim, pode levar a mais interações espontâneas, mas de uma forma um pouco desorganizada. Mas nesse aspecto o prejuízo é bem menor. Manutenção de relacionamentos. Uma vez que eu iniciei um relacionamento ali de amizade, a gente pode até colocar aqui relacionamentos românticos também, o que acontece no autismo? No autismo existe uma dificuldade muito marcada de tanto iniciar como manter relacionamentos devido às habilidades sociais inadequadas, uma série de habilidades sociais. No TDAH você pode ter problemas para manter relacionamentos pelos elementos que eu já tinha falado antes aqui no vídeo, impulsividade, a desatenção, mas normalmente para iniciar relacionamentos não há dificuldade apenas pelo TDAH. Um quarto aspecto aqui importante, resolução de conflitos, é uma habilidade social que tem um valor relevante aí dentro das interações, né? Você tem a capacidade de lidar com os conflitos que naturalmente aparecem nos relacionamentos. No autismo você pode ter uma dificuldade de compreender essa perspectiva do outro, como eu falei, o problema da teoria da mente, né? E isso pode acabar exacerbando os conflitos. Mas no TDAH as pessoas também podem ter dificuldades de mediar, de solucionar conflitos pela impulsividade, né? Aquele pessoa com TDAH com muita impulsividade também vai ter dificuldades nessa mediação de conflitos. E o quinto elemento, a participação propriamente nas atividades sociais. No autismo é muito comum uma evitação, indivíduos com autismo podem evitar atividades sociais devido à sobrecarga sensorial, né, a própria sobrecarga social, isso é bem mais comum no autismo. Já no TDAH, essa evitação ela tende a não ocorrer, o que pode acontecer é uma dificuldade de se manter na atividade, se engajar numa atividade social por desatenção, por falta de foco, mas nesse aspecto o prejuízo tende a ser muito menor. Então veja que esses 5 elementos de habilidades sociais que eu comentei aqui com vocês, comparando o autismo com o TDAH, a gente pode ficar com a impressão de primeira ordem de que o TDAH, de fato, parece ter uma tendência a ter menos prejuízo social que no autismo. Isso pode ser uma verdade quando a gente pega a média dos indivíduos, mas no final das contas, o que vai influenciar o tamanho desse prejuízo social vai ser o nível de gravidade dos sintomas, né? Então, indivíduos com autismo, com uma sintomatologia mais intensa, eles terão mais prejuízo social, assim como o TDAH. Então, existem TDAHs mais graves que têm prejuízos sociais muito maiores do que indivíduos com autismo no nível mais leve de sintomas. Um outro aspecto também são as comorbidades. Indivíduos com transtorno de ansiedade, transtorno de humor, outros transtornos além do autismo e TDAH, eles agregarão, né, isso se somará ao prejuízo já existente por causa do transtorno do neurodesenvolvimento. O fato é que, seja autismo, seja TDAH, prejuízos sociais são causas importantes de sofrimento, de problemas e que precisam ser bem tratados, bem identificados, serem contemplados dentro de um plano terapêutico. Isso normalmente envolve psicoterapia, treino de habilidades sociais, mas também as medicações, né, dentro de outros tipos de alvo, por exemplo, controlar os sintomas de humor, de ansiedade, também podem ajudar bastante. E aí ainda surge uma questão interessante, você já pode ter até se perguntado, e a pessoa que tem autismo e TDAH ao mesmo tempo? Porque isso não é incomum, já falei em muitos vídeos que a comorbidade do TDAH dentro do autismo, pessoas com autismo que têm a TDAH também, é algo inclusive relativamente comum, em alguns estudos chega a ser até mais de 50%. O que é que podemos pensar disso? Vamos ter aí provavelmente uma soma, né, uma soma de prejuízos, né? Em função das características nucleares do autismo e em função de características do TDAH, esse indivíduo ele pode ter um prejuízo amplificado nas suas competências e habilidades sociais. E aí, o que é que você acha sobre essa situação? Você que tem autismo ou TDAH, o que é que você percebe em termos de prejuízo social? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo que vai ser útil aqui para o nosso debate e pode virar tema para um próximo vídeo. Até mais!